Na aula de hoje nós vamos ver um comando dos 3 comandos das estruturas de repetição. Esse conteúdo está no capítulo 3, dentro das estruturas de controle. Nesse capítulo 3, lá do livro texto do Forbelione, tem as estruturas sequenciais, estruturas de seleção, que foram os últimos comandos que nós vimos, o C e o escolha, e agora vai começar a parte dos comandos de repetição. Estão entre a página 48 a 61. Deem uma boa lida, tentem fazer os exercícios do livro, e vamos ver então como é que fica um desses comandos na aula de hoje. Nós vimos que existem 3 tipos de fluxo de execução. O primeiro deles é o fluxo sequencial, ou seja, um comando depois do outro. Então, sempre que eu boto uma sequência de comandos, um comando de declaração de variável, um comando de leitura, um comando de escrita, um comando de atribuição, etc., ele vai executando um depois do outro, certo? Com os comandos de condicionais, comandos de seleção, a gente podia romper um pouco essa estrutura rígida aqui de sequencialidade um depois do outro por uma bifurcação. Então, os comandos de seleção, eles testam uma condição, essa condição pode ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele vai executar um comando que está especificado numa parte do comando, senão ele vai executar outro. Então eu posso fazer uma bifurcação. O comando C faz isso, o comando escolha também faz isso aí. Na aula de hoje nós vamos ver os comandos de repetição. Os comandos de repetição, eles também têm uma cláusula, também tem um teste que pode ser verdadeiro ou falso. Só que quando esse teste é verdadeiro, ele vai executar um comando ou mais e depois vai retornar para testar a condição de novo. Nos comandos de seleção, depois que ele faz alguma coisa, ele segue o fluxo normal. Aqui não. Aqui, depois que ele faz uma interação, ele volta para testar de novo. Então, ele faz um laço de repetição, um loop, certo? Então, vamos ver o primeiro comando que faz essa repetição. É o comando enquanto. A sintaxe, ou uma maneira que se escreve o comando enquanto, é enquanto condição faça. Comando, 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 quantos comandos eu quiser, e fim do enquanto, encerrando o comando enquanto. Como é que funciona esse comando? Esse comando funciona da seguinte maneira: ele vai executar esses comandos aqui, enquanto esta condição for verdadeira. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar esse comando. Terminou de executar todos os comandos, ele volta lá para cima e testa novamente a condição. Certo? Exatamente com aquele fluxograma que eu tinha mostrado. Ele faz um teste, se ele dá verdadeiro, ele executa os comandos e volta lá para testar de novo. Se for falso, ele segue o fluxo, ou seja, vai fazer o que está abaixo do fim do enquanto aqui, o próximo comando. Então, resumindo, ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar os comandos e volta para o início. Se for falso, ele encerra o comando. Vamos fazer um teste de mesa aqui, mostrando como é que vai funcionar esse comando aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu escrevi um algoritmo que declara 3 variáveis, que mostra um conteúdo na tela, que lê um valor, que faz uma atribuição, e aqui tem um comando de repetição, um comando enquanto, que tem essa condição, esses 2 comandos, e depois ele vai, quando encerrar esse comando aqui, ele vai executar o último comando antes de encerrar o algoritmo. Então, vamos lá. Primeiro comando, real ABC recebe 0. O comando real é o comando que declara um conjunto de variáveis reais. No caso aqui, ABC, coloquei
3 caixinhas, uma caixinha, para cada caixinha é uma representação num espaço de memória onde vai colocar um valor. Como aqui já tem uma atribuição, eu coloquei 0 aqui no C. Isso que faz esse primeiro comando aqui. Segundo comando, escreve, digite um valor. Tá? O comando escreva é o comando que mostra alguma coisa na tela. Tá? Aqui embaixo ele vai mostrar o valor dessas variáveis. Aqui ele vai mostrar esse texto aqui, tal como está, entre aspas. Então, na tela do computador, quando executar esse algoritmo aqui, vai sair lá, digite um valor. Certo? Próximo comando, leia a. O comando leia é o comando que recebe valores a partir do teclado. O computador para, espera que o digitador, o operador, digite alguma coisa, depois de digitar um Enter, o valor que foi digitado vai aparecer dentro dessa variável que está colocada aqui. Tá? No caso, eu digitei 1, tá? E ele vai colocar lá naquele espaço de memória. Próximo comando, comando de atribuição, B recebe A vezes 2. Ele primeiro vai executar esta operação, vai pegar o resultado dessa operação e colocar em B. Quanto é que vale A? A vale 1, está aqui, ó. Vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Então, ele vai pegar esse 2 e colocar dentro da variável B. Ó. Apareceu aqui na variável B o valor de 2. Próximo comando, comando enquanto, comando condicional. Ele vai testar essa condição, se ele for verdadeiro, ele vai fazer esses dois comandos aqui. Tá? Então, quanto é que vale A? Ó, A vale 1. Quanto é que vale B? Vale 2. Então, ele vai testar. 1 é menor que 2? Sim, 1 é menor que 2, porque é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai executar esses dois comandos. Tá? Primeiro comando. C recebe C mais A. Quanto é que vale C? C vale 0. Mais A vale 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, vai pegar esse 1 aqui e colocar dentro da variável C. Então, aqui vai aparecer aquele 1 ali, ó. Certo? Próximo comando. Tá? A mais meio vai lá para o A. A recebe A mais 0,5. Quanto é que vale A? A vale 1. Quanto é que vale 0,5? Vale 0,5 mesmo, né? Então, um mais o outro vale 1,5. Então, vai colocar esse valor lá na variável A. Então, passou 1,5 para lá. Próximo comando. Sempre que ele termina de executar os comandos dentro do laço de repetição, ele volta lá para testar de novo a condição. Certo? Então, ele vai testar A é menor que B, A vale 1,5. B vale 2. 1,5 é menor que 2? Sim, verdadeiro isso aqui. Então, ele vai executar esses dois comandos aqui. Primeiro comando, C recebe C mais A. Quanto é que vale C? C vale 1. Quanto é que vale A? A vale 1,5. 1 mais 1,5 é 2,5. Então, vai pegar esse 2,5 e colocar lá em C. Então, aqui vai aparecer 2,5. Certo? Próximo comando. Ele vai pegar o A, que vale 1,5, mais meio, vai ficar 2. Vai pegar esse valor e jogar em cima do A. Então, aqui vai aparecer o 2. Certo? Próximo comando. Ele volta lá em cima para testar. Sempre que ele faz os comandos do enquanto, ele volta lá para testar. O ponto de saída sempre vai ser por aqui. Se isso aqui for falso, ele vai cair fora. Que no caso é agora, né? Quanto é que vale A? A vale 2. Quanto é que vale B? Também 2. 2 é menor que 2? Não, falso. 2 não é menor que 2. Então, ele vai lá para o final do enquanto e vai executar o comando seguinte. O comando seguinte, escreva A, B e C. A vale 2, B vale 2, C vale 2,5. Então, mostrou na tela esses valores. Próximo comando, fim. Tá? Encerrou. É isso que faz esse algoritmo. Certo? Então, vamos alguns detalhes sobre o comando enquanto. Tá? Se a condição for falsa, tá? Direto no primeiro teste, tá?
ele não executa nada, nunca. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o A vale 3. Então ele vai testar aqui, ó, A é maior que 4? Não, falso. Se é falso, ele segue adiante. Tá? Então, nesse caso aqui, isso aqui é um exemplo num comando enquanto que não vai fazer nada, nunca, tá? A menos que esse A tenha outro valor aqui. Mas nesse caso aqui, ele não executa nunca. Então, se a condição for falsa, nenhum comando é executado. Ele segue direto. Outro caso aqui. Se a condição nunca ficar falsa, ou seja, é verdadeira e nunca muda, os comandos são executados para sempre. Olha aqui, ó. A vale 3, tá? Enquanto A for menor que 10, ele faça. A é 3, 3 é menor que 10, então ele vai executar. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar o valor de A e vai subtrair 2 do A. Se o A começa por 3, tá? Se eu tiro 2, fica 1. 1 é menor que 10? Sim. Então, cada vez que ele passar aqui, ó, ele vai tirar 2 do A, tá? E sempre o A vai ser menor que o 10. Tá? Nunca esse A aqui vai... nunca essa condição aqui vai ser falsa, sempre vai ser verdadeira. O que vai acontecer? Esse algoritmo aqui vai ficar repetindo para sempre, eternamente. Isso que a gente chama de laço infinito ou loop infinito. Isso aqui é um erro de programação, né? Se eu deixar executando isso aqui, ele não vai parar mais. Certo? As estruturas de repetição são, por pseudocódigo, são 3 comandos. Nós vimos já o enquanto. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais 2 comandos repita. Eles mudam em relação ao teste. O teste no enquanto é feito no início, o repita é feito no final e o para tem uma variável de controle. Tá? Então, por enquanto, era isso. Tá? Eu vou colocar lá no CIGA duas listas de exercício, uma para fazer com teste mesa, outra para construir o algoritmo utilizando a metodologia dos 7 passos, e também vou colocar uns arquivos mostrando como é que se resolve os primeiros exercícios. Então, bom estudo.